Olá, está começando mais um programa Juntos, um programa de entrevistas com temas diversificados, levando até você uma perspectiva bíblica dos temas que são apresentados aqui. No mês de agosto, nós estamos trabalhando e levando até você temas voltados à juventude, uma vez que no mês de agosto nós comemoramos o mês da juventude. E no programa de hoje nós queremos conversar um pouco sobre a juventude e os seus sonhos. Será que a juventude ainda sonha? Tem planejamento para o futuro? Quais são os seus sonhos? Ou será que nós estamos convivendo com uma juventude conformada? No programa de hoje nós temos o prazer de receber aqui o pastor André Tavares. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Ficamos muito felizes em tê-lo aqui para a gente bater esse papo, falando um pouco sobre juventude sonhadora. É um prazer. Prazer poder estar aqui com vocês. O pastor André Tavares, ele atua no Ministério de Juventude da Igreja Batista do Bacaxiri. Conta pra gente um pouquinho, conta para o nosso telespectador sobre a sua atuação, sua experiência no Ministério de Juventude. Eu sei que você já atuou no Palavra da Vida, né? Tem uma experiência grande tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, e depois assumiu o Ministério de Jovens, né? E depois o Ministério de Juventude ali na Igreja Batista do Bacaxiri. Pois é, eu me converti no acampamento Palavra da Vida. Legal. Então eu vejo como uma ferramenta tremenda, né, que pode ser usada na vida de muitos adolescentes e jovens. E depois da minha conversão eu fui convidado a me preparar e logo depois do meu preparo fui convidado a retornar como missionário da Palavra da Vida. Então tive a oportunidade de dirigir o acampamento no qual eu me converti, né, lá em Recife. E durante os nossos momentos de Palavra da Vida, eu acho que vão uns 13 anos. Algum tempo fora, lá nos Estados Unidos, um tempo em Recife e um tempo aqui no Paraná, especificamente na cidade da Lapa, que é onde fica o nosso acampamento. Em 2008, dezembro de 2008, eu fiz a transição para a Igreja Batista do Bacaxiri. Eu tinha sido convidado para assumir a posição de pastor de jovens, né? E foi um convite abençoador. Deus dirigiu todo o processo, não só comigo, mas a família também envolvida nesse processo todo, e foi muito gostoso esse momento. Em julho de 2011, no entanto, vendo novas estratégias, novas formas, né, de trabalhar com os nossos adolescentes e jovens, nós decidimos que eu iria assumir dentro da igreja todo o Ministério de Juventude. Então, os adolescentes e os jovens hoje estão sob a minha tutela, eu que os pastoreio, cuido deles com uma equipe abençoadora, uma equipe que Deus levantou de pessoas comprometidas com o Evangelho, comprometidas com adolescentes e jovens. Então é assim que hoje, mais ou menos, né, o pastor André está. Legal, então está tendo uma experiência bacana ali pastoreando o Ministério de Juventude, jovens e adolescentes ali na Igreja do Bacaxiri. Exato. E também falando em congressos, né, quando é convidado. Sim. E tudo mais. Mas vamos falar um pouquinho sobre juventude sonhadora. Juventude sonhadora ou uma juventude conformada nesse século, em pleno século XXI? O que você acha a respeito desse tema, pastor? Olha, eu tenho uma dificuldade com o generalizar, né? Então eu creio que nós precisamos observar a juventude e eu creio que, levando em conta não só o Estado, a situação econômica, a situação cultural, né, a faixa etária, nós podemos ter várias respostas para essa pergunta que você fez. Mas eu creio que a juventude de hoje, em parte, ela não é uma juventude sonhadora. Ela é uma juventude que deseja muito mudanças. Mas o que acontece? Muitas vezes, pelos desafios, às vezes fracassos que nesse processo de desejarmos algumas coisas nós experimentamos, ela perde esse desejo. Então, a gente hoje torce para que a nossa geração, essa geração de jovens que nós temos hoje no Brasil, ela se torne sim uma geração sonhadora. Porque eu creio que a geração sonhadora pode vir o fracasso, pode vir o desafio, pode vir a tribulação, mas o que acontece? Mesmo enfatizando tudo isso e mesmo vivenciando tudo isso, ela refaz o seu sonho, ela readequa ao seu sonho, mas ela não perde. E isso é diferente de uma geração que só deseja mudança. Então o desejo da mudança à face do fracasso, ela se desmancha e ela se torna conformada. E é isso, eu creio, que nós estamos enfrentando hoje. Uma juventude que, por não conseguir o seu desejo, por muitas vezes enfrentar fracassos, que é normal no nosso processo de amadurecimento e crescimento, ela se conforma.
ela não prossegue em frente, ela não reajusta. Muitos acabam levando e dizendo que o jovem hoje ele não consegue ter uma projeção nem para suas próximas horas, né? Como também concordo que às vezes a gente acaba colocando tudo no mesmo, né, no mesmo molde, né, generalizando, mas o que a gente pode olhar numa perspectiva de futuro, de próximos anos, se aquilo que o jovem está olhando para ele consegue olhar para os próximos anos em termos de sonhos, e quando se fala em sonhos, esses sonhos são bons? Eu creio que a nossa geração hoje é uma geração muito individualista, né? Ela tem sido trazida assim, ela tem crescido assim. E por ser individualista, ela gera alguns percalços nesse processo de amadurecimento. Eu creio que os desejos, né, e até aqueles que sonham, eles têm bons sonhos. Eles visualizam uma sociedade melhor. Eles visualizam um equilíbrio maior dentro da sociedade, na área econômica, na área social, em todas as áreas. Eu creio que, ao mesmo tempo, a participação dos pais tem sido, eu diria assim, fundamental para que esse jovem sonhe ou para que esse jovem tenha somente um desejo em sua vida. Quando esse jovem sonha, ele consegue ir além. Ele consegue gerar transformação não só para ele mesmo como indivíduo, para a sua família, mas também para a sociedade na qual ele está inserido. Então, o jovem, ele sonhando, ele consegue sim prever uma mudança, ele consegue operacionalizar uma mudança na sociedade, que começa hoje. Porque às vezes o sonho ele tem muita conotação do futuro. E realmente o sonho, ele lhe, né, leva ao futuro, mas ao mesmo tempo, para que esse futuro seja transformado, ele precisa começar a ser operacionalizado hoje, começa a ser vivido hoje. Então é necessário sim a participação dos pais nessa formação do nosso jovem, é necessária também uma reforma no nosso sistema educacional, porque quanto mais o jovem é educado, mais o seu horizonte se abre. O horizonte se abrindo, ele sonha mais. A percepção dele aumenta, a percepção dele se abre, ele consegue visualizar coisas que antes ele não conseguia. Mas como fazer isso se não temos uma educação decente para que o nosso jovem possa pensar assim? Tem uma pesquisa que foi feita pelo G1 que apresenta que apenas 5% dos jovens brasileiros sonham em ficar ricos. Normalmente quando a gente fala em sonho, a primeira ligação que a gente tem é eu preciso ganhar dinheiro. E qual seria o maior sonho hoje da nossa juventude? Mas não responde agora não. Eu preciso chamar um rápido intervalo e na sequência vai pensando e depois do intervalo o pastor responde essa pergunta pra gente. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Olá, querido telespectador, eu sou o pastor Arlindo e nós estamos aqui hoje na bonita cidade de Maringá. E o nosso convite é especial a você da região noroeste. Você que deseja, você que ouve os nossos programas na Convenção Batista Paranaense, deseja visitar uma igreja batista, o nosso convite é você. Aqui na nossa região, nós temos 39 igrejas e com certeza uma delas está próxima à sua casa. Acesse o site da CBP, da Convenção Batista Paranaense, e lá você terá uma lista com todas as nossas igrejas e com certeza uma está muito próximo à sua casa. Você é o nosso convidado. Venha ouvir a respeito da palavra de Deus e que Deus grandemente o abençoe em Cristo Jesus. Estamos de volta hoje recebendo aqui o pastor André Tavares. O mês de agosto, falando com temas voltados para a juventude. E eu havia feito uma pergunta para ti. Qual é o maior sonho da nossa juventude hoje? Olha, eu estava dando uma lida em algumas pesquisas e vi a pesquisa da empresa Box 1824, né, que foi feita em junho de 2011. E ela foi uma pesquisa feita com cerca de 1.800 pessoas, né, jovens entre 18 e 24 anos, de 23 estados do Brasil. E foi interessante perceber que nessa pesquisa, 55% dos entrevistados, eles desejavam a formação profissional e o emprego como o sonho número 1. Né? Era a formação profissional e o emprego. Mas mesmo assim, com isso em mente, a pesquisa ainda trazia um assunto muito interessante.
ela falava que 74% dos entrevistados tinham um desejo muito grande ou um sentimento de obrigatoriedade para com o coletivo. E 79% disse que abriria mão de parte da sua agenda, do seu tempo, para que fizesse alguma coisa em prol do coletivo. Ou seja, então você tem uma geração que ela, sim, se preocupa não em ficar rico, não em se destacar, em se tornar um milionário, mas sim ter um emprego, ter uma determinada qualidade de vida, mas ao mesmo tempo investir na sociedade, na transformação dela, na melhoria do coletivo. Eu estava com um jovem da minha igreja, conversando com ele, e ele estava compartilhando comigo. Ele é engenheiro, trabalhava na Petrobras, e ele falando: pastor, eu estou saindo da Petrobras. Eu perguntei o porquê, né? Um emprego muito bom, pagava um salário muito bom, e ele falou: pastor, ela não está contribuindo para que eu tenha uma qualidade de vida decente. Então ele abriu mão daquele emprego para um salário menor, num lugar fixo, onde não tinha uma perspectiva de crescimento tão grande quanto a Petrobras tinha, mas ao mesmo tempo abriu mão por quê? Por causa da qualidade de vida. Por ter o entendimento de que há algo a mais do que só o ganhar dinheiro, né? Então engloba a família, para alguns dos jovens que já estão casados, engloba a esposa, os filhos, a família, quando essa já está constituída. Então o jovem ele tem um sonho, sim, de ter uma vida legal, estabilizada, mas ao mesmo tempo contribuir para que a sua sociedade se torne melhor, contribuir para que as nossas desvantagens e a distância que existe tão grande entre, né, classes possa ser diminuída. Então o jovem ele tem tido bons sonhos, sim, ele tem crescido nesse processo. E qual hoje, na sua experiência, quais as dicas que você poderia dar para o jovem que está nos assistindo, que está nos acompanhando, para que ele possa não olhar apenas para o dia de hoje, mas ele olhar para o futuro e falar assim: não, eu preciso ter sonhos para a minha vida, para que eu possa, não só o sonho, né, de um bom emprego, de uma boa carreira, mas como essa pesquisa mostrou, pensando no coletivo, como ele se planejar para futuramente ele falar assim: planejei, sonhei e estou hoje realizando. Eu queria trazer como sugestão, né, para que nós pudéssemos refletir um pouco, José. José ele foi um jovem, né, um personagem bíblico, que teve um sonho ainda como mocinho, né, como jovem. E esse sonho enfrentou muitas lutas, né? Você vê que em toda a sua carreira, ele em vários momentos enfrentou lutas e dificuldades para que esse sonho se tornasse realidade. Ele teve esse sonho, ele vivenciou esse sonho em todos os seus aspectos. Interessante é que mesmo com as dificuldades que surgiam, ele permanecia firme neste sonho. Ele buscava muitas vezes a força no Senhor para que ele pudesse permanecer firme, mesmo diante de dificuldades, desilusões, problemas, e problemas que vinham internamente, cito assim a família, os próprios irmãos que foram contra ele, né? Problemas externos, cito ali a esposa de Potifar, né, que foi contra ele, por isso gerou inclusive aprisionamento dele, mas que no final, por sua perseverança, né, no seu sonho, ele mudou a realidade não só dele, pessoal, mudou a realidade da sua família, ou seja, num tempo de escassez, de dificuldade, a família pôde ser abençoada por ele ter sido firme naquele sonho, mas mudou a realidade de uma nação, porque quando ele se tornou o segundo de Faraó, ou seja, quando ele tinha uma posição muito proeminente no Egito, o que aconteceu? No momento de grande dificuldade das nações ao redor, ele pôde prover, pôde mudar uma realidade de uma nação. Então, sim, eu creio que um jovem como José, eu creio que é um espelho, eu creio que é um exemplo, né, de que devemos sim perseverar nos sonhos que nós temos. Como olhar para esse exemplo de José, né, um personagem bíblico que o pastor citou, numa época, né, que o jovem que está nos assistindo ele pode dizer assim, tão distante da minha, aquela realidade é muito diferente da minha. Como aplicar isso hoje, no século XXI? O jovem, quando ele tem, né, a sua fé enraizada, né, na palavra do Senhor, né, na Bíblia, a gente começa a entender que ele tem uma perseverança um pouco maior. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita nele, né, faz com que ele possa prosseguir mesmo diante
das tribulações, das diferenças, das desilusões, das decepções que existem no processo de amadurecimento, no processo de crescimento. Né? Então, o que acontece? Quando eu, jovem, consigo colocar esse meu sonho, aí eu quero trazer, né, uma palavra pastoral, quando eu consigo colocar esse sonho, né, dentro da vontade de Deus para a minha vida, as coisas mudam. Por quê? Quando Deus valida esse sonho, o que acontece? Não há nada que possa impedi-lo. Mesmo diante das dificuldades. Foi o que houve com José. Independente da realidade ou do tempo da ocorrência, o jovem lá ou o jovem hoje, o que acontece? O jovem José enfrentou dificuldades familiares. Qual o jovem hoje que não enfrenta dificuldades dentro da própria família? Lares divorciados, lares separados, abusos, problemas, vícios, e o jovem cresce naquilo. Então ele precisa sim ter essa fonte, esse fundamento que é o relacionamento dele com Deus, para quê? Para que possa ajudá-lo a caminhar dentro desse sonho. José poderia ter deixado o seu sonho pelo caminho. Com certeza. Porque ele, como o pastor citou, ele teve vários momentos de crise, e o jovem que está nos assistindo, ele pode fazer uma análise da vida dele agora e ele está frustrado porque ele não consegue, de repente, uma prospecção, né, uma projeção no seu emprego, ele tem algumas dificuldades dentro de casa e tudo mais. Então, a sua, né, orientação, seu conselho, vamos assim dizer, é buscar em Deus. Quando eu olho e busco alicerçar, busco fundamentar os meus sonhos e em Deus, eu consigo visualizar um futuro melhor. Seria mais ou menos isso? Eu creio que sim, porque aí, mesmo com a dificuldade familiar, mesmo com a dificuldade do meio ou da sociedade na qual ele está inserido, mesmo com a dificuldade pessoal, você consegue atingir por isso. Eu creio que, como você falou lá no início, aquela primeira pergunta, é uma juventude que sonha ou é uma juventude conformada? Romanos 12:2 fala que nós não devemos nos conformar, mas transformar. E esse transformar, ele vem pela renovação do nosso entendimento. Então, quando o jovem começa a renovar o seu entendimento, quando ele começa a renovar a sua forma de pensar, e ele começa a fundamentar esse pensamento no relacionamento que ele tem com Deus, as coisas mudam. Porque aí ele não só está fazendo algo que é da vontade de Deus, mas ele tem um Deus por trás dele que o ajuda nesses momentos de dificuldade, levando-o a atingir todo o potencial que ele tem como jovem, usado por Deus. Pensando nesse exemplo que você deu do jovem José, falando a respeito do seu tempo, que ele teve os seus sonhos, mas a gente percebe também nessa narrativa bíblica que o sonho dele também tinha um envolvimento de realização para as pessoas que estavam à sua volta. Ele acabou, através do seu sonho, abençoando a família dele, né? Tornando os sonhos dos seus familiares e de uma nação em realidade. E como aplicar isso para os nossos dias? Eu creio que o jovem ele já tem vivido essa realidade, ele já sonha com algo onde ele possa contribuir com a sociedade. Eu creio que o que acontece hoje é que nós precisamos, como liderança, abrir campos, abrir espaço, criar pontes para que o jovem possa ser esse tipo de pessoa. Essa pessoa que ela possa realmente colocar em operação aquilo que ela tem recebido do Senhor, como direção de Deus para a vida dela, como sonho de Deus para a vida dela. Aquilo que eu te falei, se ele, né, vai ser transformador, agente transformador, ele tem que ser agente transformador pela renovação do entendimento dele. Eu creio que esse relacionamento que ele tem com Deus, ele tem não só para que ele cresça individualmente, mas que ele cresça também dentro da sociedade. Porque todos nós fomos chamados para sermos agentes transformadores na sociedade. Não fala só de uma pregação do Evangelho, mas é uma pregação de um Evangelho integral, que traz todo o tipo de transformação à sociedade. Então eu creio que quando o jovem, ele sonha para ele sonha em prol da sociedade. Interessante é que nessa mesma pesquisa que eu te falei, da Box 1824, eles chegaram ao entendimento que dentre as classes C, D e E, eles tinham 70% destes jovens que, mesmo enfrentando uma dificuldade financeira complicada, eles não abriam mão de estarem envolvidos na transformação social.
ou seja, queriam estar envolvidos com a arte e cultura, com o esporte, trabalhando em prol da comunidade. Então não é só uma questão, inclusive financeira ou né, socioeconômica, poderíamos assim colocar, mas é um desejo no coração do jovem de causar transformação na sociedade. Então o que é que nós precisamos? Direcionar essa força. Pensando em exemplos práticos agora, por exemplo, eu sonhei em ser administrador, né? Fui, estudei, me formei, né? Procurei trabalhar na área e tudo mais. Como que eu posso agora, né, sonhar para tornar a minha formação para abençoar a vida de outro? Ou seja, eu vou sonhar. Sonhei em ser um ótimo profissional de área. É um jovem que está nos assistindo, ele se formou. Como instruí-lo a usar a sua formação para ser abençoar a vida de outras pessoas, por exemplo? Eu vou usar o exemplo, não do administrador, mas de um oficial da aeronáutica. Legal. Na nossa igreja nós temos a ABC, que é a Associação Beneficente Curitibana. Ao invés de termos um braço social, nós temos uma ONG que é a vida social da nossa igreja, né? E esse oficial da aeronáutica, ele é professor também de física. Então, um cara muito bom em exatas. Então, o que ele fez? Ele queria investir na sociedade, queria investir em jovens, ele não sabia como. Como dentro da ONG nós temos o projeto Jovem Aprendiz do Governo Federal, que nós temos parceria com esse projeto, então o que aconteceu? Ele veio para a ONG como um voluntário ensinar matemática para jovens e adolescentes que estão se preparando para serem auxiliares administrativos, auxiliares na área de secretariado. Então ele está ensinando, né, essa matéria lá. E promovendo a realização de sonhos de outras pessoas. Exato. Porque um jovem realizando o sonho de um outro jovem, fazendo parte desse processo. E como a gente pode potencializar para o jovem que está nos assistindo entender que o sonho dele ele é algo que precisa nascer no seu coração muito forte e que isso é um projeto de Deus na vida dele. Porque se ele não sonhar algo para o futuro, algo para o dia de amanhã, ele vai acabar sendo um jovem conformado. Olha, eu queria que você pegasse a sua mão e colocasse em cima do seu coração agora. Você está sentindo ele bater? É porque você está vivo. A pergunta é, e o seu espírito, ele está vivo? Eu creio que o jovem, quando ele começar a ser um agente transformador, é porque houve um avivamento em seu coração. Ele passou daquela fase conformada, passou daquela fase de inércia espiritual para uma fase de transformação, de mudança espiritual. O que aconteceu na vida de José foi isso. A cada luta que ele tinha, ele chegava um pouco mais, né, perto de Deus. Se nós, como juventude, hoje, na nossa geração, nos tornarmos pessoas íntimas do Senhor, sem muita interferência no nosso relacionamento para com Deus, o que é que acontece? A gente começa a ouvir aquilo que Deus tem para a gente. E a gente começa a entender aonde Deus quer que nós operemos para causar transformação. Então, sim, eu creio que nós podemos hoje potencializar, capitalizar em cima disso, se nós tivermos um relacionamento mais íntimo com o nosso Deus. Então, a cada dia buscar o Senhor, sabe? Se Ele executa tanto o querer como o efetuar, é Ele que faz isso acontecer na nossa vida, é a Ele a quem devemos buscar para a operação dos nossos sonhos. Se o nosso sonho vai refletir a glória de Deus, é bom, perfeito e agradável. Então Ele vai fazer acontecer. Porque é desejo do nosso Deus que nós sejamos aquilo que Ele quer que nós sejamos, mas não só isso, que nós também sejamos agentes transformadores na nossa sociedade. O mais interessado nisso tudo é o nosso próprio Deus. Então Ele vai agir em prol desse desenvolvimento em nossas vidas. E você, jovem, que está nos assistindo, você que acompanha o nosso programa e hoje ouviu essa mensagem, você é um jovem conformado ou é um jovem que tem um sonho na sua vida? Se você ainda não tem sonho para a sua vida, está na hora de você começar a sonhar. Mas sonhar algo que você possa tornar esse sonho real. E nada melhor do que esse sonho seja algo fundamentado em Deus. Quando você buscar e idealizar esse sonho em Deus, as coisas vão dar muito certo. E você vai poder abençoar outras pessoas também. Pastor André, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Eu queria convidar você para orar
a orar por esses jovens que talvez esteja conformado, mas ele precisa olhar para a sua realidade e visualizar um sonho para o futuro. E talvez esse futuro tenha que começar agora na vida desse jovem que está nos assistindo. Amém. Foi um prazer muito grande, muito obrigado por me receber. Que isso. E vamos orar. Vamos orar. Senhor, nós queremos em primeiro lugar colocar a vida dos nossos jovens nas tuas mãos. Uma geração forte, como tu mesmo, Deus, descrevestes lá no livro de Paulo a Timóteo, uma geração que tem a força para causar a transformação. E, ó Deus, a minha oração em primeiro lugar é que tu venhas a avivar, ó Deus, o coração da nossa juventude. Senhor, dar a cada um deles uma paixão tremenda por Jesus Cristo, para que, Senhor, os seus sonhos possam ser os sonhos da nossa juventude. Ó Deus, que eles possam buscar nesse relacionamento contigo o fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e isso, Senhor, refletirá no seu crescimento pessoal, mas também numa transformação da nossa sociedade, da nossa geração. Então eu clamo para que tu venhas a usar, ó Pai, essa nossa geração para transformar a sociedade na qual eles estão inseridos. Jovens e adolescentes que serão agentes para que não só os seus sonhos venham a se tornar realidade, mas que sejam também agentes para que o sonho de outros possam também se tornar realidade. Oramos para que a tua graça esteja sobre essa geração de jovens e adolescentes. Geração, sim, que sonha e geração que possa permanecer firme nos sonhos do Senhor para a vida de cada um deles. E essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, pastor, muito obrigado pela sua participação. Leve o nosso abraço a toda a equipe que atua junto contigo ali no Ministério de Juventude da IBB. E você que nos acompanha, eu quero convidar você a acompanhar e assistir o nosso próximo programa. Fique com a gente, até o próximo programa e que Deus lhe abençoe. Confira a partir de agora a agenda de atividades da CBP, o que os batistas paranaenses estão realizando no estado do Paraná. Acontece hoje, dia 23, a primeira conferência de juventude da Jubalita, Juventude Batista do Litoral. Será realizado na PIB de Antonina, a partir das 16 horas, um café com os líderes e depois, à noite, às 19h30, uma grande celebração e a banda CMA estará participando, levando uma boa música. Então você é nosso convidado para participar da Conferência de Juventude. Você que é da região de Maringá, do noroeste do estado, será realizado na Igreja Batista em Nova Esperança o Louvor Team, jovens e adolescentes, levando música, louvor, adoração na Igreja Batista em Nova Esperança. Você é nosso convidado para participar aqui, lá em Nova Esperança. Próximo sábado, dia 30 de agosto, será realizado na primeira Igreja Batista em Arapongas, a CBP mais perto de você. Assessoria, treinamento para líderes. Então você que é da região norte do estado, a partir das 15h30, você pode participar deste grande encontro. E à noite teremos um culto, também na igreja, em comemoração, em celebração a esse momento específico da CBP mais perto de você. No dia 30 ainda será realizado em Itaúna do Sul o Seja Luz, uma iniciativa da Juventude Batista do noroeste do estado em levar até aquela cidade uma demonstração de amor, uma demonstração de carinho, em gestos, em ações, para demonstrar com essas ações o amor de Jesus. No dia 30 também será realizado lá na cidade de Pato Branco o Congresso Metanoia, com o tema Mudando Radicalmente. O pastor Kleber Ribas, que será o preletor. Então você que é da região do sudoeste do estado e mora nessa região e quer participar, entre em contato com o Marcos da Jubasud, ele terá mais informações de como você pode participar. 29, 30 e 31 são os 3 dias de congresso que será realizado aqui lá na cidade de Pato Branco. E também na cidade de Londrina, no dia 30 será realizado um grande encontro de juventude. Em comemoração ao mês da juventude, a Igreja Batista Esperança estará recebendo jovens e adolescentes para esse momento de celebração. Mais informações sobre as atividades da CBP, você pode acessar o site que agora está aparecendo no seu vídeo,